E é por isso que foi desenvolvido, no começo da década de 30 do século passado, do século 20, o amplificador diferencial, sem o qual o eletroencefalograma não seria possível. Os pesquisadores usaram de um artifício muito inteligente na criação do amplificador diferencial. Como é a estrutura desse amplificador? Ele nada mais é do que dois amplificadores simples, que são conectados de modo que G2 do primeiro amplificador se conecta ao G1 do segundo, e essas duas entradas são conectadas à terra. G1 do primeiro amplificador e G2 do segundo são as entradas que vêm das grades. Dessa forma, nós conseguimos isolar o aterramento, a terra, de cada um dos amplificadores. E como agora estamos com duas entradas livres aqui, podemos analisá-las, analisar a diferença de potencial e amplificar esses dois sinais aqui entre si, deixando terra, como eu já disse anteriormente, isolado. A representação final desse amplificador volta a ser essa. Nós esquecemos a entrada do terra de lado e consideramos o G1 e o G2. E aqui a saída do terra fica isolado aqui, nesse outro canal que não é analisado no sinal de eletroencefalograma. Desta forma, deixando o terra de lado, nós poderíamos conectar em G1 um eletrodo, que está no local do escalpo do paciente, e em G2 um outro eletrodo, que está em outra região do escalpo. Podemos analisar o sinal, a diferença de sinal desses dois eletrodos, e amplificar esse sinal posteriormente, esquecendo aqui o aterramento. Assim, a primeira característica então do amplificador diferencial no eletroencefalograma é que podemos colocar quantos eletrodos quisermos no escalpo, na cabeça do paciente. Uma outra característica importante do amplificador diferencial é que as duas metades do amplificador, G1 e G2, são balanceadas de maneira que G1 é o espelho de G2. São imagens opostas, uma metade da outra. Isto resulta que o amplificador, então, amplificará a diferença de potencial que está entrando em G1 e G2. Os dois potenciais que estão entrando, que estão sendo gerados aqui nessas entradas, vão ser comparados e apenas a sua diferença será amplificada. No que resulta isto? Resulta que, se nós apresentarmos o mesmo sinal, a mesma voltagem de mesmo sinal nas duas entradas diferentes, por exemplo, digamos que sejam dois eletrodos captando o mesmo sinal, a resultante será zero, porque quando os sinais são comparados, G1 é o espelho de G2, estaríamos comparando a diferença entre menos 70 aqui e menos 70 aqui, a resultante aqui seria zero. Além disso, foi convencionado também para o amplificador diferencial que a deflexão da onda ocorre sempre para o lugar onde existe a maior negatividade. Nós temos então G1 e G2. Se G1 for mais negativo que G2, no traçado para aquela onda naquele dado instante, a ponta apontará para cima. Se G2 for mais negativo que G1, olhando no traçado do eletroencefalograma para aquela dada onda, que é mais negativa em G2, a ponta, a deflexão da pena será para baixo. Existem várias regras para definir esse comportamento das ondas, mas, em resumo, é isso. A ponta sempre vai, entre aspas, aqui, bater para onde ela é mais negativa. Quando é mais negativa em G1, bate para cima. Quando é mais negativa em G2, bate para baixo. Ela deflete para baixo. Aqui nesse exemplo de traçado bem ampliado, é bem fácil de nós vermos que isso aqui é um traçado, a pena, né? No caso é um traçado digital, né? Mas poderia ser uma pena também, vai fazendo as suas deflexões, etc. Vai inscrevendo o papel ou o ecrã, no ecrã do computador, e nesse instante a pena inscreveu para baixo, ou seja, G2 é mais negativo que G1. Já nesse instante aqui, essa onda aponta para cima, ou seja, G1, o gerador da atividade negativa, está mais próximo de G1 do que G2.
E aqui o inverso, já nós temos uma onda batendo aqui, voltada para G2, mostrando que o gerador desse campo negativo está mais próximo de G2. E assim sucessivamente, nós temos uma atividade lenta aqui, cujo gerador está mais próximo de G1 e assim por diante. Eu não vou comentar nada a respeito de focos epiléticos no momento, porque nós vamos ver isso depois em detalhes, mas veja essa linha de traçado, esse canal de traçado que eu pincei de uma página de 20 canais. Né? Aqui é só para mostrar que você veja que não há grande diferença de potencial entre G1 e G2, nós temos um traçado aqui de baixa amplitude. De repente, nós começamos a ver algumas descargas, algumas pontinhas e uma pós-descarga, ponta e pós-descarga, ponta e pós-descarga, ponta e pós-descarga. E nós vemos que a ponta ela deflete para cima, seguida de uma pós-descarga lenta. Nós veremos o que é posteriormente. Mas o interessante dessa ponta voltada para cima, ou defletindo para cima, é que ela nos indica que o gerador da atividade em questão aqui está mais próximo de G1. Digamos que G1 está na região frontal e G2 está colocado na região temporal anterior. Se nós temos aqui uma ponta apontando para G1, o gerador deste foco, vamos dizer assim, está mais próximo da região frontal que da região temporal. Isso é só para entendermos como é que o amplificador diferencial trabalha, depois nós veremos isso aqui, lógico, em detalhes. Então nós já entendemos que o amplificador diferencial ele vai receber em G1 o sinal que entra em um eletrodo, em G2 o sinal que entra por outro eletrodo, vai comparar os dois sinais e vai escrever na tela do computador ou no papel o traçado. Né? Cada linha, então, do traçado, por exemplo, peguemos como exemplo aí um traçado de 8 canais. Cada linha daquela que é escrita no papel, na verdade, está analisando a diferença, está mostrando a diferença de potencial entre duas áreas do escalpo. Está analisando a diferença de potencial entre dois eletrodos. Essa é a resultante, que é o traçado, então, de eletroencefalograma que nós vemos quando o papel é escrito. Bem, mas esses conceitos, então, nos trazem a um outro conceito importante, a um outro fenômeno importante, que é o fenômeno da cancelação. Na verdade, são dois fenômenos, da cancelação e da somação, que é muito fácil de entender. Eu não disse que G1 é o espelho de G2? Então, se nós tivermos aqui em G1 menos 70 microvolts e em G2 menos 40 microvolts, a resultante, como G1 é mais negativo, será uma ponta com uma deflexão para cima, uma onda com uma deflexão para cima, cuja resultante é a diferença desses dois valores. Menos 40, menos 70, a diferença é menos 30 com deflexão para cima. Isto aqui, essa resultante, decorre do fenômeno da cancelação. Os valores que são idênticos são cancelados e nós acabamos fazendo uma subtração aqui com uma resultante de menos 30 microvolts com deflexão para G1, para cima. A onda bate para cima, né, como a gente costuma dizer de maneira usual. Agora vamos ver esse outro exemplo aqui para que nós possamos entender o fenômeno da somação. Nós vimos o fenômeno do cancelamento, agora vamos entender o fenômeno da somação. Digamos que em G1 ainda entra um mesmo sinal de menos 70 microvolts. Entretanto, em G2, esse outro eletrodo aqui capta para aquela região do escalpo mais 25 microvolts. Quando analisamos a diferença de potencial entre G1 e G2, nós obtemos na saída uma onda, como G1 é mais negativo, batendo para cima, e o valor dessa onda, o valor da diferença de potencial para essa onda é de menos 95 microvolts. Isso é fácil de entender. É como se nós esticássemos uma régua aqui e contássemos mais 25, mais 20, mais 15, mais 10, mais 5, 0, menos 10, menos 20, menos 30, menos 50, menos 70. E depois nós medíssemos o valor total dessa escala. Nós obteríamos o valor de 95 microvolts e essa diferença é negativa em G1 em relação a G2. Esse é o fenômeno da somação e daqui nós concluímos, pelo que foi mostrado até agora, que em eletroencefalografia os valores de potencial positivo e negativo eles são todos relativos. Esses valores no traçado, de o que bate para cima, o que bate para baixo, na verdade depende do quê? Da diferença de potencial entre duas regiões e não
de números absolutos em microvolts que na realidade acabam não existindo.